Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de Geografia, tá? E na aula de hoje a gente vai trabalhar o módulo 7, tá? Iniciando aqui o módulo 7, tá bom? Nós vamos falar, tá? Aquilo que está no caderno 2, na página 199. Então vocês, turma do 8º ano, abram o material, peguem um caderno, escrevam o resumo, tá? E claro, finalizou, faz as atividades do módulo, tá bom? Para não acumular. Dando continuidade, meus queridos, aspectos humanos é o que a gente vai falar na aula de hoje, ok? Aspectos humanos. Por quê? Porque a gente já falou na aula anterior aspectos naturais relacionados aí à Europa. Lembra que a gente falou bastante da hidrografia, tá? Que é muito interessante ser analisada na Europa, porque a hidrografia, a Europa, ela tem uma presença muito forte de rios, tá? Rios de grandes extensões que inclusive passam por diversos países, tá bom? Rio Reno, Danúbio, enfim, outros rios que a gente percebe, como por exemplo o Volga, que se destacam, tá? E outra característica interessante de ser observada em relação aos rios é que eles são utilizados como meios de transporte. Isso é bacana porque em outras regiões, em outros continentes, tá? Outros países que não europeus, a gente observa que não é tão valorizada a questão do rio como, por exemplo, lá na Europa, que tem as hidrovias, né? Ou seja, os rios são utilizados como vias de transporte, por exemplo, de mercadoria. Não é que não seja feito em outros países ou em outros continentes, mas lá na Europa se destaca esse fator, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar você é que existem diversos fatores climáticos que mudam, né, que alteram o clima de uma determinada região, como por exemplo a altitude, latitude, tá, correntes marítimas, tá, massa de ar, tá ok? Então, maritimidade, continentalidade, isso tudo a gente falou na aula anterior. Em relação à corrente marítima, lembra o seguinte, é uma corrente, tá, de água que ou é fria ou é quente, e devido a isso ela influencia no fator maritimidade. Como? Ela vai fazer o seguinte, essa água fria, ela não permite que a chuva, por exemplo, que a água do mar evapore e que permita uma maior umidade naquela parte ali de continente. Então, por isso que é interessante a gente observar que existem alguns desertos, tá, que são próximos de mares, próximos do oceano. Mas por que disso? Porque geralmente são influenciados por correntes marítimas frias, tá? Então essa água fria, ela anula aquele efeito de maritimidade, que seria nada mais do que tornar mais úmido essa região onde tem ali o oceano, tá bom? Em contrapartida, a corrente marítima quente, ela permite aí uma maior umidade, porque a gente tem mais água aí também evaporando, tá ok? Então, voltando aqui para aspectos humanos, nós temos aqui um dado de 2015, tá? Lembrando que tudo aquilo que a gente prepara em aula, a gente tem como base o nosso material ângulo, tá bom? Então, em 2015, inclusive, você pode verificar no seu livro, tem uma tabelazinha que apresenta vários países, tá? Os mais populosos do mundo, tá ok? Os mais populosos do mundo ou os mais populosos também da Europa, tá? Então aqui no aspecto europeu, em 2015 a gente observa que há mais 738 milhões de habitantes, ou seja, uma quantidade enorme de pessoas aí concentradas, tá? Mais de 738 milhões de habitantes. Nós temos a presença aqui de países de grande destaque, né, mundial, e esses países, eles são os mais populosos da Europa, tá? Então a Rússia está aqui em primeiro lugar como o mais populoso, tá? Esses países aqui, 1, 2, 3 países só que eu coloquei, mas no seu livro você vai encontrar mais populoso da Europa, tá? Não é do mundo, ok? Nós temos a presença do envelhecimento, o fator, né, do envelhecimento populacional, que está influenciando nessa quantidade de população, nessa quantidade de habitantes neste continente. Por quê? Porque se tem pessoas envelhecendo, a probabilidade é de que haja mais mortalidade. Então a gente tem aí uma redução de habitantes nesses países, tá? Então eu coloquei aqui, ó, Rússia
e Alemanha, principalmente dentro desses três aqui, tem uma presença marcante aí do envelhecimento populacional que vai diminuir significativamente, tá, o número de habitantes nesses países. Em contrapartida, o Reino Unido aqui aumentou a população, aumentou aí a quantidade de habitantes. Por quê? Porque há um grande aumento de imigração, ok, pessoal? Se tem gente entrando no país, significa mais gente nessa área, né? Nesse espaço, nesse território, o que permite o quê? Um aumento de habitantes, tá bom? Essas áreas a gente pode observar que elas são ou populosas ou povoadas. Existem esses dois fatores que a gente pode analisar. Então me acompanha aqui, ó. Digamos que, vou fazer um desenho aqui para você me acompanhar, certo? Povoadas ou populosas. Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou fazer o que nós diríamos que seria algo populoso, certo? Ou povoado. Você vai me dizer o que é povoado e o que é populoso aqui. Se a gente tem o país A e o país B, nessas duas imagens aqui, qual desses dois desenhos apresenta, né, uma quantidade de povoamento mais significativo e uma quantidade de populoso, né? Ou seja, qual é o que está concentrando mais pessoas, né? Qual que é mais povoado e qual é o que é mais populoso? Nós temos aqui o A e o B. O que você acha? Veja que existem espaços aqui, né? Eu poderia colocar assim só de forma ilustrativa, mais uns pontinhos, significando ali habitantes. Esse espaço aqui, você percebe que há uma maior concentração em pontos específicos. A gente poderia dizer que a letra A ali, né, a rodinha, ali o círculo A, ele é populoso nesses determinados pontos. Agora, a letra B, a gente percebe que está mais distribuído. É menos pontinhos, ok? É menos pontos, menos habitantes, entre aspas. Porém, nós temos aqui uma maior distribuição sobre o território do círculo B. Deu para entender, então? A, populoso, ok? E aqui, ó, povoado, tá bom? Certo, dando continuidade, nós temos o crescimento vegetativo, tá? Mas antes de falar do crescimento vegetativo, me acompanha o seguinte: muito populoso ou muito povoado. Falei aqui, muito populoso, Rússia, Alemanha, Reino Unido, muito populoso. Apesar de que é pouco povoado. Rússia tem uma extensão territorial gigantesca, tá? Uma área muito grande. Porém, a população não cobre essa área de forma significativa, ou seja, não é povoada, muito povoada, mas é muito populosa. Nós temos aqui, né, em relação aos povoados, temos aqui esses países que eu destaquei para vocês da Europa, tá? Muito povoado. Nós temos Mônaco, Cidade do Vaticano, Países Baixos, tá? Pouco povoado, tem aqui Suécia, Noruega e Finlândia, tá? Muito povoado aqui, pouco povoado aqui. Em relação ao crescimento vegetativo, agora para a gente dar continuidade, nós temos mais qualidade de vida, tá? Então me acompanha assim, ó, mais qualidade de vida, ok? Em relação ao pós-revolução industrial, né? A gente sabe que a revolução industrial, ela inicia aí no final do século XVIII e o seu auge maior é principalmente no século XIX. Então nós temos aí em século XVIII, século XIX, mais qualidade de vida, tá? Principalmente século XIX. Ou seja, qualidade de vida em que sentido? Porque a gente tem que ter cuidado com isso. Porque se a gente for olhar, por exemplo, a vida do trabalhador naquela época, era cerca de 16 horas por dia. Então, que qualidade de vida é essa? Seguinte, com o surgimento da industrialização, a gente percebe que há a presença de mais tecnologias, né? Então, a gente percebe também que há um saneamento básico que vai melhorando gradativamente. Então, isso permite a qualidade de vida, isso permite menos mortes, tá? Devido a doenças causadas por exemplo, fatores como o saneamento básico, fatores como o acesso a locais contaminados. Nós temos também aqui
uma maior natalidade, ou seja, mais crianças nascendo, ou seja, mais seres humanos aí nascendo. Século XIX, então, tem essas características aqui, certo? Século XX, a partir do século XX, a gente pode observar um padrão de vida melhor, ou seja, diversos fatores aí, não só a tecnologia, mas a medicina, tá? Também que ajuda a questão da alimentação, mais acesso à alimentação. Claro que existe ainda muita fome, muita pobreza, existe ainda muita desigualdade social, porém a gente percebe que na Europa, século XX, o padrão de vida ele dá uma aumentada, ok? Mais urbanização, por quê? Porque tem mais pessoas na cidade, né? E isso começou lá no final do século XVIII. Então são cidades mais urbanizadas, nós temos pessoas que têm mais acesso à educação, ok? Nós temos também mais mulheres aqui no mercado de trabalho, ou seja, está se desenvolvendo a sociedade a um ponto em que a mulher ela se insere mais no mercado de trabalho, isso século XX, tá bom? E também tem métodos contraceptivos. Aí temos um fator interessante, porque os métodos contraceptivos, eles permitem com que a mulher tenha mais liberdade sobre o seu corpo. Logo, ela pode escolher se quer ter filho ou não. Isso é um fator que diminui a natalidade, ou seja, o nascimento de pessoas, tá? Então, o desenvolvimento, o surgimento de métodos contraceptivos, ele acaba facilitando a redução do crescimento vegetativo. Lembra o seguinte, crescimento vegetativo, ou ele é positivo, ou é negativo, ou é nulo. Quando é positivo? Quando eu tenho mais gente aqui nascendo do que morrendo, certo? Negativo, quando há mais mortalidade do que natalidade. Nulo, quando não há muita diferença, estagna, nós não temos aí nem crescimento, certo? Nem também um número significativo de mortalidade, estagna, certo? Então, em relação ao crescimento vegetativo, nós temos essas três opções aqui, esses três tipos, positivo, negativo e nulo. Lembra do seguinte, quando uma população aumenta, quando é que uma população aumenta no país? Ela aumenta, pessoal, ó, vou escrever aqui para vocês. Quando uma população aumenta, ela aumenta por meio de imigrantes, certo? Imigração, gente entrando no país. Ela aumenta com a natalidade, ok? Gente nascendo. Quando é que ela diminui? Por exemplo, ela diminui com mortalidade, ou seja, mais pessoas morrendo, né? Não permitindo aí o envelhecimento, né? Não permitindo, aliás, não permitindo essas pessoas vivam por um período significativo. Então, se nós temos aí mais mortalidade, é menos pessoas para viver nesse país, é menos habitantes. E outro fator aqui é a emigração. Além de isso aqui, ó, métodos contraceptivos. Não vou colocar nessa parte aqui, mas você vai entender que métodos contraceptivos também é um fator que diminui a quantidade de habitantes no país. Eu espero que tenha ficado claro. Até mais.